Mas então, Zé, queria te pedir, para ficar uma coisa mais informal, se você pudesse se apresentar mesmo, falar, sei lá, rapidinho, tua formação, o que que você trabalha, basicamente. Uhum. Ok, minha cara Fabíola, muito prazer lhe encontrar, e mesmo distante, mas a gente fica muito feliz em poder encontrar pessoas assim como você, que tem não só um olhar, mas tem um sentido diferente para a vida sua e também para a vida dos outros, e sem sombra de dúvida, para a vida do nosso planeta, né? Eu acredito muito nisso, né? No relacionar-se com o outro, mas também com o cosmo, com a natureza, né? Isso não dá para separar de forma alguma. Eu sou José Maria, sou aqui do interior do estado do Ceará, Sobral, região noroeste do estado do Ceará. Minha formação básica, sou graduado em zootecnia, depois fiz especialização em agroecologia e tive a felicidade também de aprender na Universidade Federal de São Carlos, Araras, fazer o mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural, onde eu aprendi muitas coisas e fiz muitos contatos. Atualmente eu trabalho numa instituição ligada à Igreja Católica, que é a Caritas, que quer dizer caridade. Eu costumo sempre dizer que a Caritas é o rosto social da Igreja, né? No mundo, no sentido de que é importante você ter fé, você rezar, mas é importante você também tomar atitude, né? A reza e a sua fé, a sua crença, isso é fundamental, sem sombra de dúvida. Mas não dá para que eu possa, rezando de mãos postas, olhando para cima, buscando o Cristo lá em cima, quando na realidade ele está presente no meu meio, no meu arredor. Quando eu encontro um excluído, o morador de rua, a mulher marginalizada, né? O jovem drogado, então você tem que tomar alguma atitude. E dentro da carta a gente trabalha dentro dessa perspectiva do ser humano, mas trabalhamos também no social e a questão da convivência com o semiárido, ou que a gente chama o bem viver. E aí Que nisso a legal. gente trabalha nesse bem viver, num conjunto de ações relacionadas com as tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Que tecnologias são essas? Tá, as cisternas de placa, que é captação de água de chuva para abastecimento humano, mas também sistema de captação de água de chuva para a produção agrícola e pecuária em pequenas propriedades. E hoje nós vamos falar, dentro dessa perspectiva, também da questão das sementes crioulas ou as sementes nativas, que a gente trabalha aqui com a Caritas e outros parceiros na região norte do estado do Ceará, na Diocese de Sobral. Legal. Bom, obrigada, ótima apresentação. Só para eu situar as pessoas também, o Zé Maria, fomos colegas, né, de mestrado, então, Zé comentou, aprendi muitas coisas e realmente também aprendemos, né, é um universo que se descortina, né, quando você começa a trabalhar e conviver com os conceitos de agroecologia, enfim. Então, é tudo muito instigante. Foi aí, então, que eu tive o prazer de conhecer e conviver com o Zé um pouquinho só, né, Zé? Depois a gente mora longe, enfim. Mas nesses momentos, quando eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando, então, também com semente crioula, é que eu pedi para ele conversar um pouquinho com a gente sobre esse trabalho todo que ele realiza, esse conceito. Então, agradeço muito, Zé, a tua disponibilidade e boa vontade de conversar com a gente. Bom, então, Zé, assim,
como isso para você é um dia a dia, é uma rotina, né? Mesmo para a gente que convive na agroecologia, é um conceito comum, é um conceito próximo da gente, mas para a maioria das pessoas não é. Então, eu te pediria se você pudesse falar o que são, né, sementes crioulas e por que desse movimento de preservação, por que existe esse trabalho? Bom, aqui no Nordeste, a gente costuma trabalhar o conceito de semente, inclusive para além do aspecto vegetal, tá certo? Nós trabalhamos também nesse conceito, na perspectiva de sementes também, com foco, por incrível que pareça, voltado também para a questão animal. Sabe por quê? Vou lhe contar a historinha. Você chega numa propriedade rural aqui e vai conversar com um agricultor, uma agricultora, e a gente trabalha com assessoria técnica de extensão rural. Então, eles têm, a gente vai conversar, e aí, o que é que você tem na sua propriedade? Ah, eu tenho algumas coisinhas, algumas sementes. Então, eu tenho semente de milho, eu tenho semente de feijão, de melancia, de cabaça, girimum, mas eu também tenho uma sementezinha de galinha, eu tenho uma sementezinha de porco ali, uma sementinha de caprinos e ovinhos. Quer dizer, eles na sua sabedoria, fizeram, e realmente tem sentido, de que aquilo que eles estão tendo, a partir aquelas galinhas caipira, dos suínos, dos caprinos e ovinos, é aquela sementinha eles fazem também multiplicar. Uhum, Não deixa de ser também claro. uma semente, né? A semente Uhum, animal, uhum, embora se trabalha mais no conceito na perspectiva da produção vegetal. Bom, tudo começou, pelo menos aqui na nossa região, por volta da década aí dos anos 70, 80, quando entra a famosa, né, discussão no Brasil com a Revolução Verde, né, que não houve revolução coisa nenhuma, né, a gente ainda paga o preço muito caro disso. Pois bem, naquela época, tinha um bispo na nossa região aqui, na Diocese de Crateús, muito preocupado com essa questão da igreja, sim, mas muito preocupado com a saúde e a segurança alimentar das famílias. Porque naquela época já começava aquela discussão da produção em si, das sementes em laboratório, elas já manipuladas, as famosas sementes híbridas. uhum, E aqui no estado do Ceará, nós tivemos, na época, o governador que lançou esse programa no estado da produção de sementes híbridas, que hoje é senador na República, por sinal está na mídia hoje, que é o senador Tasso Ribeiro Gereissati. Tasso Gereissati era governador do estado do Ceará e lançou o programa Arrancada da Produção. Olha o nome, né? Então, veja como que era. Então, o agricultor e a agricultora pegavam a semente híbrida, lógico, e era um preço que não era tão barato, tá certo? E essas sementes só eram entregues na época em que a empresa de assistência técnica do Estado, no caso a Ematerce, e a Fundação Cearense de Meteorologia, determinava, a partir dos estudos, a quadra chuvosa. Portanto, só tinha semente a partir da configuração oficial da quadra chuvosa no estado. E não dava para a gente estar esperando uma situação como essa, né? Quanto mais aqui no Nordeste, que a situação da quadra invernosa é totalmente irregular no tempo e no espaço, tá certo? De modo que aí Dom Fragoso começou a organizar as comunidades, que a gente chama de as comunidades eclesiais de bases, as SEBs, juntamente com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Lógico, tinha todo um vínculo
da Igreja Católica, mas não quer dizer que a gente trabalhava somente, ou trabalha somente com as pessoas que têm seu credo identificado como católico. Não, né? Nós trabalhamos, inclusive a Caritas trabalha isso ainda hoje, com a questão do ecumenismo, e respeitamos as diferenças e somos muito simpáticos à questão do diálogo interreligioso, né? E aí, então, nessa época, Dom Fragoso começa a mobilizar as comunidades e dizer, por que não a gente pensar em ter as nossas próprias sementes? Porque os agricultores já tinham a prática de selecionar, armazenar, para que na época certa tivesse a sua semente de qualidade e quantidade no tempo do plantio e na época certa. Não tinha que ficar na dependência do governo, das empresas de semente para efetuar seus plantios. Eu considero que aí foi o marco inicial do programa de se trabalhar com as sementes crioulas. Porque eu estou aqui pensando, eu falei, gente, o nome do projeto é Arrancada, quer dizer, arrancou toda a Tirou, tradição, exatamente. tudo desvinculou totalmente, né? O nome não foi à toa. Eu não tenho não é mera coincidência. Por trás de tudo isso tem uma ideologia, sem sombra de dúvida. Tá certo? Só para te dizer o seguinte, aqui no Ceará, nós trabalhamos com a nomenclatura de casa de sementes. Tá certo? Na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em outros estados onde tem algum trabalho vinculado à questão das sementes crioulas, ou sementes nativas, trabalha-se com a denominação de banco de sementes. Mas nós não. Por que a gente não trabalha com a denominação de banco de sementes? Banco sempre a conotação mera, única e exclusivamente de especulação financeira. Não era o caso das sementes. Raramente se vendia as sementes. As sementes eram trocadas, intercambiadas. Porque até então, se a gente for olhar a história brasileira, até o ano de 2000, por aí, 2000, 2003, o agricultor e a agricultora de pequeno porte, os grandes não, mas o de pequeno porte, não tinha o direito sequer de ter uma conta bancária, nem muito menos entrar no banco. E vocês sabem aquela história famosa de uma música do nosso saudoso Luiz Gonzaga, que trazia sempre isso. Dizer na história dos empréstimos, aí tinha a música que dizia a vaquinha, eu sou do Banco do Nordeste, cabra da peste e assim por diante. Então, a ideia do banco, ele tem muito essa conotação financeira. A casa de semente, não. A casa é o lugar onde eu recebo as pessoas. É o lugar onde o homem e a mulher do campo senta no alpendre da casa e recebe o seu amigo, os seus vizinhos, para bater um papo, para tomar um café, para trocar informações, para ouvir um ao outro. Como, infelizmente, hoje não se exercita mais isso, o escutar. Então, aqui nós denominamos de casa de sementes comunitárias, que tem nas comunidades rurais. E Zé, só um parênteses, porque quando você já falou essa diferença, e eu ia mesmo te perguntar, independente disso, esse movimento que você citou aí na década de 60, ele se dá no Brasil todo? Assim, houve essa percepção de diferentes modos, mas mais ou menos nessa época, no Brasil todo, ou não? Assim, independente da nomenclatura também, né? Não, basicamente isso aconteceu no Nordeste, Ah, é? principalmente aqui no Ceará e na Paraíba.
as famosas ligas camponesas, coisas mais antigas ainda, tá Ah, tá. certo? Então, mas era foi uma partida aqui do Nordeste, que é onde a gente sempre teve maior dificuldade de ter acesso à questão da tecnologia e também das sementes, né? Então, Uhum, uhum. foi uma prática, uma realidade mais nossa, tipicamente nordestina. E quando que começa para o resto do país? Ah, tá. Bom, então a partir disso começa a se alastrar, principalmente na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, tá certo? No Piauí, é, na Bahia. Começou inicialmente, foi para o Nordeste, depois se estendeu para o Paraná, né? A região do Espírito Santo, Minas Gerais, tá bom? Uhum. Mas isso foi por fatos mais recentes, que eu digo assim, se comparado na fase da década de 80, mas isso começou a ter essa maior conotação a partir do ano 2000, 2003, aí a gente passou a ter encontros, inclusive encontros nacionais da articulação do semiárido brasileiro, a ASA, né? E aí, isso 89, 90, o pessoal começou a se mobilizar e dar um trabalho mais de conotação da expansão maior no país, mas ele com essa base de maior concentração, sobretudo no Nordeste, em Alagoas, Sergipe e assim por diante, né? Por exemplo, o pessoal da Paraíba chama lá, são as sementes da paixão. Uhum. E aqui no Ceará, na rede, hoje existe a rede, que é a rede estadual, que a gente chama Rede de Sementes da Vida. E na nossa região, nós tivemos aqui um banner que é com o pessoal da Rede de Intercâmbio de Sementes da Zona Norte, que é onde a gente está atuando. Foi um projeto que nós encaminhamos à Fundação Banco do Brasil e BNDES para apoiar essas iniciativas. Isso nós tivemos até um apoio financeiro com os governos também, mas isso não mais do que até 2000, o último ano do governo Dilma. De lá para cá, nós, infelizmente, com o atual governo, não tivemos acesso nenhum, não só para sementes, mas para nenhuma política vinculada à questão da convivência com o semiárido. Inclusive, a questão da implantação das cisternas de placa e dos quintais produtivos, que a gente chama aqui os quintais de Maria. Zé, e, por exemplo, esse movimento começa, então, na igreja, né? E em que momento que os governos ou as empresas, né, de extensão assumem isso, enfim, como é que é esse movimento e também já adiantando hoje, né, com o desmantelamento da extensão rural no país todo, eu não sei como é que está aí, mas aqui no sul-sudeste está completamente dilacerado, né? E então isso, como é que transita isso desse início na igreja para os governos, para a extensão rural, e hoje em que pé que está, se existe, você já falou que em termos de financiamento não tem, mas em termos de algum órgão do governo, se dá algum apoio ou não. Veja bem, naquela época, a igreja tinha um vínculo muito próximo também com os movimentos sociais. Uhum. Então, entre as pastorais da juventude, né, os sindicatos, os nossos maiores parceiros são exatamente os sindicatos dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Os fóruns, as redes de economia popular solidária, os fóruns de convivência com o semiárido, tá certo? A articulação do semiárido brasileiro, a ASA. O serviço de extensão rural nunca
nunca financiou e nunca incorporou isso como uma meta dentro do seu trabalho. Recentemente é que a gente tem feito uma discussão aqui no governo com o atual governo do Estado, Camilo Santana, mas os governos anteriores, nenhum tinha uma abertura. E a abertura que a gente teve aqui no Estado, eu vou contar depois, mas, assim, financeiramente, nós, para trabalho com as sementes crioula mesmo em si, ou as sementes nativas, nós não tivemos e a extensão nunca abraçou isso, tá certo? Por uma série de razões, inclusive de correntes de pensamento, que a gente sabe que a maioria desses extensionistas são colegas que eu tenho muito respeito, muita admiração, mas foram formados numa época totalmente diferente do nosso modelo, e que era sempre aquela história de o agricultor está lá para receber informação, é o pote, como digamos assim, eu jogo a informação e ele é obrigado a multiplicar. Não é isso. É o que o Paulo Freire sempre trabalhava na perspectiva do esperançar, de ter a extensão rural como um processo de comunicação e construção das ideias, mas também de um projeto popular, de uma sociedade diferente, né, da pedagogia voltado mais para a construção e não simplesmente de jogar informações. Mas onde houve esse casamento entre igreja e o trabalho do movimento social, das SEBs e dos sindicatos, aqui, por exemplo, onde a gente tem sindicato forte, nós temos também um trabalho muito consolidado com as casas de cimento. Só para você ter a ideia, na nossa região, nós atuamos hoje aqui em 11 municípios. 11 municípios, nós temos 81 casas de sementes. Nesse período de pandemia, por surpresa nossa, foram criadas, inclusive, mais 2 casas de semente. A recente foi agora no dia 15 de julho, eu participei da fundação dessa casa de semente, e olha, que casamento perfeito. A paróquia, juntamente com o sindicato e a associação comunitária, resolveram criar a casa de semente, e nós fomos lá simplesmente dar o apoio. E foi uma bela festa da fundação da casa de semente. Fabíola, olha o nome. Germinando Alimento. É o nome da nova casa de semente, a mais recente. Fico até emocionada. Mas você precisava estar lá para você sentir a alegria, e eu fiquei assim super encantado, maravilhado com essa coisa, porque começa com 37 sócios e sócias das casas de semente, 20 homens e 17 mulheres. Porque até então, quando a gente começou a trabalhar com as casas de semente, eram sócios praticamente, basicamente os homens, quase 100%. Hoje a gente já tem uma participação também das mulheres. Quase metade. Né? E estamos começando também a estimular, e já tem jovens participando conosco, para que a gente possa garantir a famosa sucessão rural. Tá certo? Então, os programas oficiais do governo não tivemos quanto política pública. Tivemos alguns programas isolados, como da articulação de semiárido, que conseguia com o governo federal, ainda conseguiu com o governo Lula, no final do mandato da presidente Dilma, e também com projetos em determinados estados, como na Paraíba, que tem uma lei estadual das sementes crioula, no Rio Grande do Norte, que através da Conab e do projeto de estímulo à agricultura familiar, eles alocaram o recurso da Conab para a compra, aquisição e produção de campos de sementes crioula. Mas, assim, são coisas isoladas, não é uma política pública, né? Fato esse que agora, aqui no Ceará, por exemplo, nós temos uma lei estadual
reconhecido como um apoio e incentivo à agricultura familiar e às casas de sementes comunitárias. Hoje é lei. Foi aprovada no ano passado e já regulamentada esse ano, inclusive agora com esse programa de sementes do governo do estado do Ceará, nós estamos também cadastrados e vai ser destinado um percentual do volume de recursos da compra de semente. Veja bem, sabe de onde é que era a semente que vinha para cá? Do Mato Grosso, do Paraná, tá certo? Sabe qual é o volume de recursos nesse programa? 20 milhões de reais para aquisição de sementes, tá certo? Nós estamos querendo, vamos ver se a gente consegue no primeiro ano, pelo menos, ter aí, garantir pelo menos 5% desse volume de recursos para que a gente possa colocar as sementes crioulas também no rol do sistema e da produção e da entrega de sementes no Estado, através dessa rede estadual de semente que a gente está chamando de Sementes da Vida. Mas até então não tivemos apoio quanto o governo do Estado, quanto política, e nem da assistência técnica. Esses 20 milhões são referentes a quê? Eu não entendi muito bem. Aquisição de semente, do programa de semente para todo o Estado, que nós Mas temos do Estado, hoje. do Estado. Ah, tá bom. Do Estado. Semente como um todo, não só as crioulas, né? Não. Nada, de crioula zero. Não existe. Só era semente híbrida de milho, feijão, basicamente, tá certo? E vinha também arroz, tá certo? Mas o carro-chefe é exatamente de milho, feijão e, mais recentemente, entrando também sorgo, algodão e arroz. Tá. E Zé, por exemplo, você falou, então, que estão trabalhando numa área de 11 municípios e tem essas 80 casas de semente. Então, como que nasce isso? Assim, é uma constatação da própria comunidade que, olha, sei lá, existe aqui uma diversidade de semente e a gente casa acaba sendo a formalização de uma coisa que já existe. É isso? Veja bem, a casa de semente é um espaço físico para o armazenamento da semente. Tá. Mas a denominação casa de semente vai da reunião da associação, da escolha da área para a produção de um roçado agroecológico para produzir sementes, e também das famílias discutirem os seus problemas. A casa de semente, eu sempre digo, é um instrumento agregador para a construção do conhecimento e também para o acesso a políticas públicas. De que forma? Você, com certeza, deve saber disso, de que um agricultor ou uma agricultora, para se aposentar, ela tem que ter uma comprovação junto à Previdência, pelo menos 15 anos de contribuição. Tá certo? Ele tem que provar por algum documento de que ele é agricultor, apesar de ele ter sido agricultor desde quando ele nasceu. Mas para os órgãos, Ministério do Trabalho, a Previdência, a Assistência Social, tem que ter algum documento ou coisa parecida. E um deles era a história das sementes, porque o governo do Estado ele distribui a semente e emite um recibo, um documento de que está fazendo esse repasse da semente para o agricultor, e se ele recebe em janeiro, fevereiro, lá para o início da próxima safra, ele vai pagar aquela semente, automaticamente
o recibo de pagamento é outra atividade da comprovação da atividade rural. Uhum. Quando nós trabalhamos inicialmente com as casas de semente, não tinha esse objetivo. O objetivo é organizar a classe trabalhadora para preservar e conservar as diversidades e a variedade de sementes que estavam sendo perdidas, assim como espécies também de plantas nativas da região, inclusive medicinais, que nós trabalhamos nas casas de semente também nessa perspectiva de preservação dessa semente ou dessas árvores da caatinga e dessas sementes que passam a ir sumindo, né? A famosa erosão genética, né? Como se possa dizer assim. Uhum. De modo que essas casas ganharam também outra conotação do foco da política pública e nós criamos um processo de organização, gerenciamento e gestão da casa de semente. Que bacana. Onde tem o agricultor e a agricultora tem uma ficha cadastral com todos os seus dados, quando ele entrou, o nome da casa de semente, a data que ele se filiou, quem é sua esposa, quantos filhos, identidade, CPF, seu endereço, todos os dados, tá certo? E em dezembro, nosso calendário de chuva aqui a gente só tem só temos, pela divisão que a gente fala, inverno e verão, não temos as estações bem definidas como vocês têm aí. Vocês sabem muito bem disso. Então, para nós aqui, o período do verão é o de inverno de vocês, basicamente. Né? Isso eu então, o período norte. do verão nosso aqui é de julho a dezembro. Uhum. Esse período, a gente passa totalmente sem chuva, é o período em que, julho, as pessoas estão colhendo a sua safra, tá certo? Porque em dezembro, as casas de semente pegam as suas sementes e repassa para os agricultores e agricultoras efetuar os seus plantios. Eles armazenam em garrafa PET, em silos, em baldes, tá certo? Em sacos, há várias formas de armazenamento aqui. Hoje, a garrafa PET é um dos recursos que o pessoal utiliza bastante e conserva. Nós temos comprovadamente, inclusive cientificamente, que eu publiquei um trabalho sobre isso, a conservação e a germinação de sementes crioulas na garrafa PET. Então, como eu estava falando, em relação à questão da gestão, ele tem essa ficha cadastral e tem um recibo de entrega e devolução da semente. Então, esse recibo e entrega da devolução da casa de semente, nós conseguimos junto ao INSS como uma comprovação da atividade rural para o agricultor e a agricultura familiar. Então, ela serve para o processo de aposentadoria, mas serve para o auxílio maternidade, no caso das mulheres, e o auxílio acidente de trabalho, no caso dos homens, auxílio doença, que a gente chama assim. Então, hoje ela está estruturada dessa forma. Ela tem uma logomarca própria, junto com a associação, e a pessoa que se associa é assinada, é abonada pelo coordenador, que a Casa de Semente tem um coordenador e uma vice-coordenadora, um secretário, um tesoureiro, e tem também, em média, 3 selecionadores de sementes, que geralmente é o que nós chamamos que são os guardiões das sementes crioulas. Guardiões e guardiãs, que tem homens e tem mulheres também que fazem esse trabalho. E que, por sinal, no processo de seleção das sementes, as mulheres são muito mais eficientes. Tá certo? Para nós é fantástico. Que legal, Zé. Muito lindo tudo isso. E pelo que você descreve, então, dessa questão de troca de informação, de
de tudo. Quer dizer, você já tem uma estrutura, com isso você já tem uma estrutura pronta para para um trabalho de certificação participativa, né? Porque a grande vantagem, né, que se apregou da participativa é exatamente esse exercício de troca de experiência e de tudo, né? Então, já está pavimentada a coisa aí, né? E aliado a isso, a confiança, a confiabilidade um no outro e na Exato. outra, tá certo? Uhum, exato. Porque a gente também faz esse trabalho feito pela Caritas e as pastorais sociais e os sindicatos, né, que a gente tem esse trabalho, ele é feito através de um processo de cooperação, de parceria, onde nós promovemos também o acompanhamento e o assessoramento técnico a essas casas de semente, para a gente ver a questão da qualidade dessa semente, a troca das informações que há entre os agricultores e agricultoras, porque nós fazemos isso por ocasião de dois grandes momentos. Um que a gente chama um encontro anual de avaliação e planejamento da atividade, porque nós acompanhamos sistematicamente essas casas de semente bimestralmente a gente faz visita a essas casas de semente, para olhar como é que está a questão da organização da comunidade, quais são as conquistas, apoio na elaboração de pequenos projetos, pequenas iniciativas, né? E no final do ano a gente avalia o que é que a gente errou, o que é que a gente precisa melhorar, como é que parcerias novas são postas para a gente trabalhar, que casa de semente está um pouco mais fragilizada, que a gente precisa promover essa troca, essa visita para fortalecer uma a outra, né, nas casas de sementes. E depois, no mês de junho até julho, a gente faz a famosa festa da colheita, que nós fazemos em 3 etapas. Uma delas faz localmente, na associação, na casa de semente. Eles fazem lá e fazem por ocasião aqui das festas juninas. Claro. Tá? Então, a gente faz o quê? Devoção a Santo Antônio, a São João e a São Pedro, tá certo? Como tem esse vínculo religioso, e a gente faz isso também como os povos antigos da Bíblia fazia a famosa festa das tendas, ou as festas de Pentecoste, que era uma forma que o povo de Deus cultuava o seu agradecimento a Deus a boa colheita. Então, essa é a forma que nós estamos celebrando de agradecer a Deus. E nessa festa da colheita que é feita local, depois faz municipal, e depois a gente faz ela regional, que reúne aí 150, 200 pessoas, são 3 dias. Primeiro dia, lembrando, é uma verdadeira festa da partilha e da solidariedade, porque as comunidades saem como se o povo saísse das suas comunidades do antigo, né, das antiguidades, das suas tribos, e então vai lá para uma comunidade X, que é escolhida pelo conjunto das instituições e das casas de semente, e aí vai naquele município, naquela comunidade, a gente chega geralmente na quinta-feira, vem as caravanas. Na quinta-feira é o dia à tarde da gente chegar na comunidade, é o momento da recepção, e cada família recebe outra família, 2, 3 na sua casa, conforme seja o espaço da casa. É a hospedagem solidária, não tem hotel. E te digo, não há hotel melhor do que esse. Porque Imagina. Você está sendo recebido por uma família com muito carinho, com muita atenção, com muito gosto, que te oferece o que há de melhor. Nossa, o respeito e a amizade, sabe?
Ah, Zé, estou Isso é... arrepiada aqui, sabe? Eu acho... Então, aí, na quinta-feira à noite, o pessoal, depois que chega, faz aquele jantar, lembrando, tudo isso partilhado. Um dá um carneiro, outro dá 5 galinhas caipira, outro dá 10 quilos de feijão, outro de farinha e assim por diante. A gente praticamente não compra quase nada, é tudo partilhado e respeitamos a questão da ecologia e a questão ambiental, onde não é permitido de forma alguma o uso de qualquer produto descartável. Cada família leva na sua sacolinha o caneco, a colher e o prato. Exato. Já imaginou? Outro dia eu vi a gente fazendo as contas, 200 pessoas. Pensa bem. Tendo que tomar água, tomar café, 3 almoços e a festança da noite. Já imaginou que custo ambiental a gente ia ter? Exatamente, uma pilha de... Nossa. Pois é, então cada um leva na sua... E as pessoas que vão para as casas, cada um leva também. Vocês não têm esse costume. Eu, quando eu fui fazer o mestrado, abre um parêntese aí, quando eu fui fazer o mestrado, aí em São Carlos, em Araras, a minha esposa não queria que eu levasse a rede para dormir. Mas um nordestino sem rede é um peixe fora d'água. De modo que lá tinha um localzinho em Araras, no campus de Araras, na UFSCar, e eu armava minha redinha depois do almoço, tirava o famoso sono da beleza, como se chama. E todo mundo que vai para essa festa da colheita leva exatamente a sua rede, seu lençolzinho, sua toalha. E no segundo dia a gente discute sempre uma temática, seja agricultura familiar, papel da mulher na agricultura, a questão do uso indiscriminado dos agrotóxicos, a contaminação dos transgênicos, o impacto dos transgênicos na vida das pessoas e no ambiente, sabe? Então, isso é um dos pontos que eu ia isso a gente te perguntar. esse momento da festa da colheita é um momento de celebração, mas é um momento também de formação, de capacitação. E aí, à noite, a grande festa e a feira dos saberes e dos sabores. Dos saberes, porque os agricultores e as agricultoras vão na feirinha colocando nas suas bancas suas sementes e vão, olha, essa aqui é feijão, supomos, é o feijão corujinha, o feijão que dá ligeiro, a vagem dele é uma vagem grande, ele é resistente à seca, ele é muito bom de cozinhar, a casca é fina e assim por diante. E eles vão fazendo essa partilha de conhecimento e de sabores, porque depois que termina a feira, todo mundo, nós somos gente também, então temos direito de fazer a celebração eucarística com as pessoas, mas vamos fazer também a nossa festa, o nosso grande júbilo de nos confraternizarmos. E aí o pessoal tem um forrozinho, um sanfoneiro, um zabumbeiro, um triângulo, tá certo? E isso vai até meia-noite, na maior tranquilidade do mundo, todo mundo se divertindo, tá certo? Numa boa. E a mesa posta. Com um bolo pé de moleque, com aluá, com suco, com caipirinha, né? O que tiver, com licor, tá certo? Galinha caipira, torresmo, farofa, paçoca, o que se tem direito. Então, é isso aí. Essa é a grande festa da colheita. E nessa festa da colheita, a gente já escolhe qual é o próximo município e a próxima comunidade que vai receber. É mais ou menos nesse sentido assim que a gente faz essa... Eu costumo dizer que é a grande celebração da vida. Mas que legal. Muito lindo. E, Zé, a parte triste da coisa, como que está realmente a questão de contaminação por transgênico? Como é que é isso? Nós
infelizmente, estamos vivenciando isso. Uhum. Nos últimos 5 anos, nós estamos identificando. É possível até que antes disso tenha acontecido, porque o governo, por si só, distribui essa semente e se compra nas casas de produtos veterinários. Uhum. E as pessoas compram. O sócio da casa, a casa de semente numa comunidade tem 70 famílias, supondo. Nem todas as famílias estão associadas na casa de semente. A gente, olha, isso é um convite voluntário. Uhum. Quem tem ideia, quem tem sensibilidade e que quer trabalhar, sinta-se à vontade. E fica sempre pessoas que não participam, é lógico. É a história da liberdade, direito de escolha. Claro. Porém, essas pessoas compram essa semente e compram as sementes transgênicas, principalmente no caso especificamente do milho, termina contaminando. Num programa que a gente conseguiu, junto na época com o BNDES e também a Articulação do Semiárido Brasileiro, nós conseguimos comprar os kits para identificação das sementes crioulas. Uhum. E, por surpresa nossa, nós encontramos, não em muitas, mas em algumas casas de semente. Fabíola, você não imagina a tristeza de um agricultor ou de uma agricultora que tem a sua semente herdada do seu avô, do seu bisavô. Tem gente que tem semente conservada há 40, 50 anos, um agricultor com 70 anos, por aí, e simplesmente, de forma irresponsável, né, as empresas colocam isso aí no mercado e o agricultor e a agricultura, mais uma vez, é penalizado com a contaminação da sua semente. Isso é um negócio extremamente absurdo, sem precedente, e que nós não... E aí, assim, a gente fez esse mapeamento e essa identificação até uns 3 anos atrás, quando a gente conseguiu financiamento para isso. A partir desse governo, não conseguimos nada, não temos recurso. O que a gente ainda tem é recurso da cooperação internacional, que é muito pouco, apenas basicamente para dar acompanhamento às atividades, mas em termos de investimento, não temos, infelizmente. Uhum. Essa é uma grande realidade, inclusive com a redução drástica do quadro pessoal de financiamento das ONG, já que o governo do Estado, essa realidade da extensão rural falida, não é de agora, é de muito tempo, tá certo? E aqui no nosso Estado não é diferente, não é diferente. Tem até estrutura, mas não se tem gente. Há mais de 20 anos não é feito um concurso público para o serviço de extensão, mais de 30 anos. 90% do quadro dos servidores da extensão rural no estado do Ceará estão aposentados, por incrível que pareça. E, num período desse de pandemia, jamais tem condição de sair. Então, é extremamente complicado, é comprometedor quando se pensa numa agricultura, numa sustentabilidade econômica e ambiental. Aqui em São Paulo, nosso governador também transformou, claro, com desculpa da pandemia, pois todos os técnicos atrás do balcão, e técnico de extensão rural não precisa ir na propriedade, né, Zé? O produtor que vai até o balcão e explica lá e tal, mais ou menos o que está acontecendo, e está louco de bom, é o suficiente. Por que precisa? Uhum. É essa a lógica nossa aqui também. Enfim, Zé, por exemplo, bom, a maioria das coisas que eu ia perguntar, né, você já respondeu nessa linda história toda. Como, Zé, que vocês, essa região que você está, esses municípios, tão distante assim de capitais, como é que a geografia disso? Está distante?
Veja bem, a sede onde está instalada a Caritas é na Diocese de Sobral. Nós estamos a 240 quilômetros da capital. Ah, tá. E da Diocese, do escritório da Caritas, nós temos a distâncias variadas, que vai de 120 quilômetros até 18. Mais próximo é 18 quilômetros. Agora, no dia 31, por exemplo, devo participar de uma festa da colheita da semente lá da Casa de Semente lá de Lagoa João de Sá, que é no município de Mar, 100 quilômetros. Né? Tá. E geograficamente, ela não só na distância, mas solo e clima também, solo, clima e altitude diferente. A maioria delas estão no que a gente chama aqui de sertão, outra no litoral, na região da praia, e outros tantos na região serrana, com aí 500, 600 metros de altitude. Tá certo? Então, essa diversidade, e em cada região dessa, é um aprendizado e um jeito diferente de produzir e de conviver. E a minha pergunta, Zé, é em função, assim, de tentar vislumbrar, assim, como que, por exemplo, um consumidor, né, de uma cidade maior, um consumidor, em geral, assim, fora da comunidade, poderia colaborar com isso, né? Quer fosse na compra ou, enfim, existe essa figura, eu não vejo como é que... A ideia era como que um consumidor comum poderia ajudar nesse processo todo. Bom, dentro da Caritas, nós, além do trabalho com a Casa de Semente, nós temos o trabalho que a gente chama da economia popular solidária. Tá. Na perspectiva de que o Papa Francisco coloca para a gente, uma nova economia, ou a economia de Francisco e Clara, né? Zé, E aí, meu filho está participando desse movimento, sabe? Ele faz as traduções das palestras que estão sendo feitas. Teve o evento, né? E depois está tendo várias palestras. do Laudato Si? Não sei, talvez. Porque eu participei também dele e do movimento global pelo clima, que ele trabalha, que está dentro desse, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, que são as duas encíclicas que o Papa Francisco lançou vinculado a essa questão da economia e também da ecologia. Bom, Então eu acho lindo esse movimento, realmente. É fantástico. Muito bacana. Então, nós trabalhamos com a economia popular solidária. Nessa economia popular solidária, nós estimulamos os grupos a produzirem, mas também a comercializarem. Então, tem as feiras municipais e as feiras territoriais de agroecologia ou de agricultura familiar. E aqui a gente deu um avanço também. Dentro da economia solidária, criamos a rede de bodegas. Bodega é uma denominação muito antiga, e hoje os povos mais novos não sabem muito o que é isso, mas, assim, nós temos aqui em Sobral uma rede bodega formada por 17 grupos que trabalham, comercializam, sim, os produtos da agricultura familiar, inclusive as sementes, ovos de galinha caipira, a galinha caipira, o peixe, o queijo, sabe? Uma diversidade de produtos, é um ponto fixo na cidade, e já abrimos uma filial na sede, não foi de uma grande empresa, mas foi de uma grande instituição que tem um vínculo direto com a classe trabalhadora, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais. Que legal, que legal. E aí o sindicato abriu as portas, reservou uma sala, a gente botou os produtos e as famílias, eles têm essa comercialização, inclusive das sementes também.
Então, a gente trabalha e faz isso, essas feiras. Nós tivemos agora, no período da pandemia, fizemos a feira também virtual. As pessoas faziam a encomenda do produto, o que queria, se era milho, feijão, se era tapioca, se era bolo de milho, bolo de grude, bolo pé de moleque, girimum, melancia, o que é que fosse. Que legal. E aí pegava o produto e eu fazia entrega às pessoas, e elas pagavam, depositavam na conta, né? Ou com cartão, agora com a história do Pix também, então facilitou. Mas é isso aí. Agora, te digo o seguinte, é uma parcela ainda pequena diante da capacidade ou, digamos, da necessidade que se tem de tornar alimento saudável para as pessoas. E aí é onde eu coloco a importância de que a gente tinha nesse trabalho um grande aliado, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Exato. que, infelizmente, esse governo que está aí, um dos primeiros atos, vocês vão ver lá, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi exatamente extinguir o Conselho. Sim. Como pode um negócio desse? Né? Mas tem muitos municípios aqui que a gente continua trabalhando com o pessoal, porque eu considero a questão da segurança alimentar e nutricional de fundamental importância, inclusive para a questão da saúde, porque você vai saber o que é que você está comendo, de onde é que vem e a origem desses produtos, a qualidade deles também, né? A presença ou ausência, inclusive, de agrotóxico ou da transgeníase. Exato, Zé. Você vê, esse é o mote, né, da proposta aqui, né, dessa conversa e mesmo do projeto Como, quer dizer, as pessoas se apropriarem, né, de conhecimento para poder julgar o que estão comendo e fazer desse ato de consumo e de escolha um ato político mesmo, né? Quer dizer, um modo de vida. Exatamente, de premiar e de promover as coisas que sejam boas individualmente para a sua saúde, para a sua comunidade e para o planeta, né? Enfim. E aí, Zé, eu vi você falando tudo isso, eu sempre lamento muito no nosso país, assim, na nossa tão frágil democracia, né, que eu falo, gente, falta tanto conhecimento, tanto ensino mesmo, né, enfim, para as pessoas se apropriarem de tudo, né, dos seus direitos mesmo. E eu vendo você falar tudo isso, Zé, me dá uma alegria, porque eu vejo que não é só a semente de planta, né? Mas eu vejo nisso tudo uma organização e uma conscientização que pode ser semente para uma democracia mesmo mais robusta, né? Você enxerga isso? Você acha que, assim, historicamente, né? Você acha que existe uma conscientização, um empoderamento mesmo nessa vivência toda? Assim, isso tudo é transposto, por exemplo, para uma vida política, para um momento de eleição, ou mesmo de defesa de direito mesmo. Olha, a gente não quer a construção de uma estrada aqui, ou, enfim, ou queremos uma, sei lá, uma o que quer que seja, uma reserva, um açude, ou o que quer que seja na região, existe isso? Olha, um retrato fiel disso é o seguinte: quem elegeu esse governo que está aí não foi o Nordeste. Vocês sabem disso. Certo. Né? E o Nordeste deixou muito claro o seu processo de conscientização política. É tanto que, nesta pandemia, se não fosse o Fórum
de governadores, e principalmente com maior força do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará e o Maranhão. Nós aqui, o estado do Ceará, inclusive, é um dos estados que tem o maior índice de cobertura vacinal, fruto também da pressão e da organização dos organismos comunitários, dos movimentos sociais, tá certo? E eu acredito muito também nessa perspectiva de que essas casas de sementes são sementes também de construção de participação popular e de políticas públicas. Quando nós fazemos audiência pública nas câmaras municipais, aqui, e discutimos a questão da estiagem e os impactos da pandemia na vida das pessoas e nas políticas públicas, isso é construção de cidadania, isso é construção de políticas públicas. Quando nós conseguimos, por exemplo, para nós, olha, nós conseguimos aqui uma coisa que muito tempo não havia, a partir da história da pressão das pessoas e da necessidade também. Nós conseguimos ampliar o número de mulheres nas câmaras municipais. Que legal. E domingo passado eu participei, fui presidente mesário e trabalhei na mesa apuradora da nova diretoria do sindicato, que vai assumir agora 2022 a 2025, por felicidade nossa, uma mulher. Isso é empoderamento, isso é construção de políticas públicas, isso é reconhecimento do papel da mulher na agricultura e também na construção de políticas públicas. Elegemos, pela primeira vez na história, uma jovem mulher e quilombola na Câmara Municipal, aqui no município de Mucambo, Haddad e Pacujá. Mucambo e Pacujá, que são duas cidades pertinho. Na verdade, é na cidade de Mucambo, que é Ana Lúcia, é uma vereadora quilombola, na comunidade quilombola, e que hoje está também, e aí nós aliamos esse trabalho junto com as casas de semente e também o Comitê de Bacia Hidrográfica, que é outra discussão também fantástica na relação da convivência com o semiárido e na gestão participativa dos recursos hídricos. Olha, sinceramente, assim, música nos meus ouvidos, né? Meu coração fica, assim, aquecido porque é tanta barbárie que estamos vivendo, né? Não bastasse a pandemia, esse governo todo, então é uma luz ouvir tudo isso, sabe? Sinceramente, então, de novo, que essas sementes continuem brotando muito e que sejam resistentes, né, a tanta aridez. Exatamente. Enfim, Zé, teria mais alguma coisa que você gostaria de falar, contar para a gente? Assim, de minha parte, foi, nossa, riquíssimo, coisas lindíssimas. Muito obrigada. Bom, nós estamos pleiteando, já está construído e esperamos tornar isso depois para todo o país um aplicativo que eu recomendo. Você pode procurar lá, ele já está na fase inicial de funcionamento, que chama-se Biosemei. Biosemei. O Biosemei, porque tem esse para semente, tem também um para caprino, que é o Acesso Nutri, que é o orçamento forrageiro, que é desenvolvido pela Embrapa, que eu recomendo vocês também a dar uma olhada, que tem nessa perspectiva também. Mas o Biosemei é uma ideia que a gente está construindo com a Embrapa, Caprinos e Ovino e a Rede Caritas, onde nós vamos ter um aplicativo, e esse aplicativo, o agricultor lá na sua casa de semente alimenta esse aplicativo, se tiver internet, ok, se não tiver, na hora que tiver sinal, esses dados são todos eles alimentados com informações da casa de semente, a data que ela foi criada, número de sócios
o estoque de semente disponível, o manejo e a gestão da casa de semente. Vamos fazer isso em cada casa de semente, depois, do ponto de vista municipal, regional e estadual, e qualquer será um aplicativo aberto para que a sociedade possa interagir e possa entender quais são os tipos de semente que estão disponíveis, os estoques, e como é que a gente pode trocar experiência de norte a sul, de leste a oeste, a partir do uso dessa ferramenta de que a gente chama de inovação social. Nossa, maravilha. Fica aqui, Fabíola, o desejo e o convite para que venha nos visitar. Qualquer época do ano será um bem-vindo, mas eu recomendo, sobretudo, que venha no período das festas da colheita para você Como não, Zé? conhecer, saborear e vivenciar outra experiência em outro espaço diferente do seu. Eu tenho plena convicção de que você vindo, você vai aprender novas formas também de olhar para o semiárido como um espaço bom de se viver, porque é no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que a vida tem sentido e que é no semiárido que a gente constrói políticas públicas, constrói o bem viver. Ai, Zé. Bom, tá aceito o convite completo. Agora vai ter que me aguentar aí, mas agradeço muito e olha, foi maravilhoso. Muito obrigada. E só puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui como veterinária, como que e a questão animal de também de preservação de raças locais, assim, existe isso? Você comentou do pessoal lá no Sim, sim. mas queria saber se Inclusive aqui, existiria um trabalho mais focado. aqui o pessoal trabalha com, mas isso no caso a gente, mais com a parte de avicultura, Ah, tá. tá? É muito forte o nosso trabalho também com a questão da ovino-caprinocultura, criação de caprinos e ovino, e a Embrapa, inclusive, tem um programa que apoia nesse sentido, conservação de raças nativas, tá certo? Essa é a preocupação. Embora, sim, não há um programa de expansão disso, mesmo porque os rebanhos estão reduzidos, né? Sem sombra de dúvida. Hoje tudo são raças exóticas, doenças também exóticas, é lógico. Sim, sim. Mas nós fazemos um trabalho vinculado com o pessoal, sobretudo com a questão da produção de aves caipira, aqui e esse trabalho é muito basicamente feito com mulheres que fazem isso, né, no seu dia a dia, no seu quintal, como um espaço, eu achei interessante, como um espaço de produção, mas como um Zé, espaço de terapia, tá. e Não, nessa você pandemia desculpa. também como um espaço de, digamos assim, arejar a mente, Com que nós certeza. vivenciamos um período muito forte nisso, e as agricultoras colocavam: o meu quintal é o meu lugar de troca de energia, é a minha terapia familiar. Imagino, imagino. Eu tenho meia dúzia de vaso aqui e já é uma terapia. Imagina uma coisa maior assim. Tá certo. Zé, muitíssimo obrigada. Te pediria, então, se você pudesse disponibilizar para a gente alguma coisa Sim, dessas que você citou, e seria maravilhoso ver. tá. Eu vou te mandar, depois eu passei o número, meu Uhum, número, e então aquele número também é o WhatsApp, eu uhum. posso te mandar algumas coisas já, que já tem. Esse ano, a festa da colheita, muitos deles não fizeram presencial,
mas fizeram em cada casa de semente e produziram um pequeno vídeo mostrando seu roçado, sua produção, a sua festa, a sua troca. Então, é um vídeo curto, de 2, 3 minutos, dá para fazer isso, né? Tranquilo. Manda algumas imagens, algumas coisas que vocês possam acessarem por curiosidade, mas também leiam isso com bastante atenção e sinta-se à vontade para nos ajudar também a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Porque esse trabalho não é feito apenas da equipe de assistência técnica, é construído por várias mãos de homens e mulheres que acreditam nesse espaço que vive e acredita perfeitamente que é possível se produzir alimentos de qualidade, tá certo? E é possível se bem viver, garantindo esse espaço para hoje, mas, sobretudo, para as gerações futuras. Se a gente não fizer isso, talvez não tenha muito sentido na vida, né? Exatamente. É um convite que eu faço que a gente possa ter sempre nessa perspectiva, como bem cita o Papa Francisco, cuidar da nossa casa comum. Exatamente. É isso que nos move, Zé. Muitíssimo obrigada, foi um prazer revê-lo e agora não quero me afastar tanto tempo mais, porque muito interessante conversar, tá bom? Muito obrigada, Zé. Bom descanso aí para você. Ok. Um abraço, se cuide e fique com Deus. Amém. Você também. Bom trabalho a todos aí e agradeço, né, as comunidades aí que você vai repassar as festas, as imagens e tal. Então, já agradeço a todo mundo. Tá bom? Obrigadão, Beleza. Zé. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.